Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. E voltando-se Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, fala para o seu irmão do lado, seu moço, põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Irmãos, depois da ressurreição do filho da sunamita, Deus enviou Eliseu a Gilgal. Irmãos, onde há necessidade material ou espiritual, Deus envia os seus servos com o suprimento. Tá? Como nós falamos, havia uma necessidade em Gadara, Deus levantou o evangelista. Aonde há uma necessidade material ou espiritual, Deus envia os seus servos, o seu exército. Então se prepare, porque Deus pode te enviar para abençoar alguém. Ou seja receptivo, porque Deus pode enviar alguém para te ajudar. Deus usa pessoas para nos ajudar e Deus nos usa para abençoar e ajudar pessoas. É assim que a obra de Deus é feita. Por exemplo, você não vai ver em nenhum púlpito de igreja um anjo pregando, porque Deus usa pessoas, Deus usa os homens. Eliseu, ele recebeu a unção dobrada de Deus. Para quê? Para ser muito usado por Deus, para fazer milagres. Entendo? Deus não deu unção dobrada para Eliseu para ele desfrutar em benefício próprio. É para ele servir ao Senhor, para ele ser muito usado por milagres. Eliseu fez muitos milagres, milagres de ressurreição e vai por aí afora. Então, quando você pedir algo para Deus, peça para servi-lo. Senhor, eu quero para poder te servir. E aí você vai receber. Porque quando você quiser se servir, aí a situação muda, é outra, está fora do propósito de Deus. E Deus chama e usa aquela pessoa que está mais predisposta a abrir mão das coisas. Aquela pessoa que tem mais predisposição a renunciar muitas vezes a sua vida pela obra. Veja o exemplo do Eliseu. Vocês querem ver como é que pereceu, como morreu o Eliseu? Dá um pulo aqui em 2 Reis 13:14, parte A. Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Então entendam, Eliseu recebeu a unção de Deus, unção dobrada, mas ele não usou essa unção para benefício próprio. Ele usou para servir ao Senhor, para servir a obra do Senhor, servir o próximo. É essa visão que tem que ter um cristão. Nós somos servos, e os servos devem servir, e não se servir do Senhor. Devemos servir o Senhor, e quanto mais servirmos o Senhor, mais Ele nos servirá. Irmãos, a obra de Deus é feita assim. Vejam o caso do Jacó. O Jacó foi tocado na coxa e ficou manco, coxo, né? Andava mancando, mas servia o Senhor mesmo mancando. Moisés, ele tinha uma dificuldade para falar, ele gaguejava, mas ele servia o Senhor gaguejando. Ele não usou o poder de Deus para curar a sua gagueira. Paulo tinha um espinho na carne e servia o Senhor mesmo com espinho na carne. Timóteo tinha gastrite e servia o Senhor com esse mal. O Senhor Jesus, na cruz, torturado, enfraquecido, humilhado, com dores, ele fazia a obra de Deus. Tem alguns até que mesmo fazendo quimioterapia, tem que fazer a obra de Deus. Porque o chamado é para fazer a obra de Deus. Então não arrume desculpas para servir o Senhor.
Mesmo você com limitação, mesmo você com dificuldades, tem que servir ao Senhor. É o propósito da nossa vida. Nós viemos a esse mundo para servir ao Senhor. E não só quando estiver tudo bem na sua vida. Você tem que servir o Senhor mancando, gaguejando, com espinho na carne, com gastrite, porque a obra do Senhor tem que ser feita. A obra do Senhor tem que continuar. Voltemos lá ao texto base, 2 Reis 4:38, parte B. Diz assim: e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Havia fome em Gilgal, e Eliseu disse: somente para o seu auxiliar, diz o texto. A ordem de Eliseu foi para o seu auxiliar. E ele falou o que para o familiar? Para o seu auxiliar, perdão. O que fazer e como fazer. Você vai pegar a panela grande e vai colocar o fogo e vai fazer um caldo de ervas, né? Irmãos, para algumas pessoas nós devemos explicar tudo, para não ter engano, porque nós sabemos que Satanás é o mestre do engano, e ele é o zero em vezeiro, e colocar alguma coisa diferenciada para enganar. Então muitas vezes você tem que esclarecer, você tem que explicar, tem que detalhar. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus faz tudo detalhadamente. Se você vê a arca de Noé, todas as dimensões detalhadas, o isolamento, o betume por dentro, betume por fora. Se você vê lá a arca da aliança, né, o templo do Senhor, tudo detalhado, os utensílios, a arca tinha argolas para passar as varas, e vai por aí afora. Até aconteceu um caso que eles não carregaram a arca como deveriam, através das varas, mas carregaram sobre bois, e começou a balançar a arca. Um tocou, o Uzá tocou, e acabou perecendo. Por quê? Porque fizeram desnecessário o detalhe colocado por Deus. Deus é um Deus que faz tudo em sincronismo, tudo detalhado. E a gente tem que estar atento ao mover de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. Não há coincidência, irmãos. Muitas vezes você passa por determinados lugares, encontra com determinadas pessoas e fala: poxa, que coincidência. Não, é preparação de Deus. Vocês vejam como o caso que nós contamos, como Deus preparou a libertação daquele evangelista de Gadara, como Deus preparou detalhadamente a cura de Naamã. É assim que Deus age. Então o Filho de Deus também tem que detalhar, especificar. Não pode ficar subentendido, porque aí dá margem para o inimigo agir e trazer aquilo que é a especialidade dele, que é o engano. Então explique: olha, faça assim, faça assado, pega a panela grande, põe ao fogo. Essa é a direção de Deus, irmãos, para que nós tenhamos o sucesso, para que nós tenhamos a vitória em tudo que nós fizermos. E aqui no versículo 39 diz: então fala para o seu irmão do lado, saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintídeas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Vejamos, Eliseu ordenou ao seu auxiliar, mas veio um aluno da escola de profetas que fez aquilo que não ordenaram a ele. A ordem foi para auxiliar, o Geazi, auxiliar de Eliseu, mas foi e colheu o que não conhecia e colocou na panela. Irmãos, nós devemos ser proativos, mas não devemos ser precipitados. E também não devemos ser intrometidos. Muitas vezes não se intrometem, irmãos. Dai a César o que é de César. Se a ordem foi dada ao César, o César que tem que cumprir. Se a dívida é do César, o César tem que pagar. Não se intrometa, irmão, a não ser que Deus se ordene, né? Tem muitas pessoas que se intrometem em fazer aquilo que Deus não ordenou, e aquilo que Deus ordenou ela não faz, né? E aqui veio esse jovem precipitado, desculpe o termo, mas intrometido,
né? E colocou aquilo que ele não conhecia dentro da panela. A precipitação e a intromissão leva ao erro, leva à perda, né? E por quê? Porque a pessoa não está preparada. Muitas vezes é aquela pessoa solícita que quer ajudar, mas não está preparada. E ela acaba estragando tudo, complicando tudo, né? Então, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser proativos, mas sem precipitação e sem intromissão. E uma coisa que aquele jovem fez é que o cristão nunca deve fazer: não pegue ou use aquilo que você não conhece, irmão. Seja prudente, vigie. Você não conhece, você não sabe os efeitos. Como é que você vai pegando e vai colocando na panela? Não, irmãos. Você se esquece que o nosso adversário é o mestre do engano, vive colocando armadilhas, arapucas, né, no nosso caminho. Então, aquilo que você não conhece, não. Muitas vezes vai vir um enviado de Satanás e falar: tem um negócio da China, é pegar e largar. Você não conhece, irmão, o que você vai se aventurar? Mas esse negócio está dando um lucro tremendo. Mas você não conhece nada a respeito daquilo, irmão. Primeiro, conheça, se especialize, estude a respeito daquele negócio. Depois você fala: eu quero, ou eu não quero. Mas não pegue aquilo que você não conhece, tá? Porque está cheio de pessoas usadas pelo inimigo que fazem lucro em cima da inocência, da falta de conhecimento de muitos. Então se prepare para tudo que você fizer. Você não pode ser um paraquedista, irmão, porque o diabo, ele não brinca, irmão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Você tem que ser um especialista naquilo que você faz. E aquilo que você pegar para fazer, você tem que conhecer muito bem. Não pega aquilo que você não conhece, né? Senão você vai trazer uma série de problemas para a sua vida. E na dificuldade, uma coisa que você tem que estar atento: estava com fome lá em Gilgal, não tinha comida. Era uma dificuldade enorme, mas na dificuldade é que Satanás vem, irmãos. Satanás vai falar: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você está no deserto, sem água, sem comida. Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, quero ver. Tá? Irmão, não aceite nada que o diabo te ofereça, irmão. Não aceite. E ele vai te oferecer na dificuldade. Na hora que você tiver com uma dificuldade financeira, ele vai te colocar um dinheiro ilícito. Tá? Na hora que você tiver numa luta tremenda para se libertar, ele vai colocar uma pessoa com um copinho, ou te oferecendo alguma outra coisa. Então não pegue a primeira solução que surge. Tome cuidado. Cuidado com as iscas de Satanás. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe da sua carência. E aí ele trama, e ele vai te oferecer aquilo que não é lícito. Muitas vezes aquilo que nem legal é. Não pegue a primeira coisa que aparecer. E aí fica um recadinho aí: irmãzinhas, você que estão solteiras, não pega o primeiro que aparecer, irmão. Pode ser uma isca de Satanás. Você que está desempregado, lutando por emprego, cuidado com a primeira coisa que aparecer, irmão. Pode ser uma isca de Satanás, né? Pode aparentar até ser uma bênção, mas não é, irmãos. É uma falsa. Existem falsas bênçãos. É claro, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Mas as falsas bênçãos do diabo enriquecem só temporariamente e vai te acrescentar um monte de dor. Então muitas vezes a coisa pode aparentar um negócio da China. Então deixa para o chinês, irmão, né? Então pode aparentar uma coisa boa, mas pode ser um veneno, irmão. Pode ser um veneno, como era aqui no caso. Por fora, bela viola, mas por dentro, bom bolorento. Por fora é um príncipe, por dentro é um sapo, irmão. Ao contrário da parábola. Então toma muito cuidado. Você tem que confirmar em oração, irmão. Você tem que confiar na palavra, vou ouvir a palavra e Deus vai confirmar no coração. Eu vou estudar isso, vou analisar e o Espírito Santo vai confirmar.
Pergunte, irmão, pergunte ao homem de Deus, aquele que tem mais experiência, se é de Deus ou não. Não fica pegando a primeira coisa que aparece, pode ser um veneno do diabo, irmão, como foi o caso aqui. Bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Muitas vezes e tem uma outra coisa, muitas vezes quando a bênção de Deus está chegando, sabe o que o diabo faz? Ele coloca algo antes para você, ele coloca um cala-boca para você, uma falsa bênção. E aí você pega a primeira coisa que aparece e acaba perdendo aquilo que Deus tinha preparado, estava preparando. Entenda, irmãos, confie no Senhor. Não, isso, olha, o Espírito Santo me incomodou, não é de Deus, eu confiei na palavra de Deus, eu passo, eu não quero, deixa para outro aí, para que você não se desvie, para que você não se corrompa, para que você não perca aquilo que Deus tem preparado para você. Irmão, o diabo ofereceu tudo para o Senhor Jesus. Eu pergunto, o diabo tem alguma coisa? Irmão, não tem nada, irmão. Deus criou todas as coisas, tudo é do Senhor. Então o diabo ofereceu tudo e ele não tinha tudo. Ele só queria a adoração do Senhor para falar, está vendo? Você é por tudo aí, você me adorou. Não, irmão. Então não se venda, não se corrompa. Não aceite nada do diabo. Não aceite o pão bolorento do diabo. Não aceite, irmão. Muitas vezes vem alguém com uma bebida, irmão. Não aceita, irmão. Você sabe que bebida é de Deus ou do diabo, irmão? Aquela que tem álcool. É do diabo, pessoal. Você vai pegar alguma coisa do diabo? Às vezes vem um cigarro, vem uma droga, vem uma coisa, um dinheiro ilícito. Você sabe que é do diabo, irmão. Por que vai pegar? E fica tentando se convencer que não, Deus entende, no meu caso é diferente. Não tem caso diferente não, irmão. O que tem é a palavra do Senhor. E veja o que acontece aqui no versículo 40. Diz assim: assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Irmãos, sem consultar a Deus. Muitas pessoas só percebem que estão comendo veneno, né, quando estiverem lá degustando, né, se contaminando, sendo enganados. Cuidado com o veneno do inimigo. Muitos não percebem. Aqui eles perceberam, deram um brado aqui, deram um alerta. Mas tem muitos que não percebem e comem o veneno do diabo a vida toda e morrem espiritualmente. Quantos religiosos estão comendo do veneno do diabo e vão perecer? Estão numa idolatria, estão num pecado, estão transgredindo a palavra, achando que é normal, porque todo mundo lá daquela determinada religião faz. Estão todos envenenados pelo inimigo, irmãos, tá? E acaba perecendo. Mas quando nós cumprimos o nosso papel de levar a palavra de Deus para essas pessoas, aí elas percebem que elas estavam ingerindo veneno, e aí elas param de se contaminar. Esse é o nosso propósito, Senhor. O veneno nem sempre é amargo, irmãos, mas quase sempre ele é mortal. Muitas vezes você não vai perceber pelo gosto. Muitas vezes o veneno é agradável, traz até prazer, mas está te envenenando, envenenando a sua alma, envenenando o seu espírito. E eu faço uma pergunta, por favor, ninguém atire o sapato em mim, como fizeram com Bush. Será que não há algo te envenenando, irmão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que você não está se envenenando com alguma coisa, irmão? Pergunta para o seu irmão do lado aí, se ele estiver calminho. Será que você está se envenenando com alguma coisa, irmão? Será que tem algum sentimento te envenenando? Será, irmão? Será que algo que te fizeram no passado, algo que te fizeram no passado também, algo que te fizeram no passado também é redundante, né? Não está te envenenando, irmão? Será que uma ilusão que o diabo colocou na sua cabeça não está te envenenando? Não, eu quero ser não sei o quê. Não, eu quero jogar que nem o Neymar, né? A pessoa não tem coordenação motora nenhuma, mas ela está iludida. E aquilo vai envenenando ela, porque ela vai se frustrando na medida que ela não consegue
né? Será que não tem uma mentira que está te envenenando? Uma mentira que te contaram ou que você assumiu e está contando para alguém? Será, aqui é um pouco mais grave, será que não tem algum abuso que você sofreu que envenena a sua alma até hoje? Será que não é uma doutrina que está te envenenando? Será que não é, irmãos? Cuidado com doutrinas de homens, fique com a palavra de Deus. Será que não tem uma pessoa que está te envenenando? Às vezes é. Às vezes tem alguma pessoa, né, que você tem que fazer. Ah, pastor, eu vou pular no pescoço. Não, faz uma campanha por ela. Coloca o nome dela em oração, ore por ela. Né? Senhor, liberte aquele cabeçudo, Senhor, em nome de Jesus. Né? Faz uma campanha pela pessoa que muitas vezes está te envenenando. Uma situação, será que um medo? Lembre-se do caso do Jó. O Jó era a pessoa mais rica do Oriente. Tinha tudo. Né? Era lá o Bill Gates do Oriente, lá, né? O Ike Batista do Oriente. Mas tinha algo que envenenava o coração dele, o medo de perder tudo. E Deus falou, vou tratar o medo do meu filho Jó. Tirou tudo dele, aí acabou o medo de perder tudo. Né? Mas como Jó permaneceu fiel ao Senhor, não reclamou, não blasfemou, não amaldiçoou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, recebeu tudo em dobro e ficou sem o medo. Oh, glória a Deus. Né? Então, irmãos, muitas vezes tem algo que está envenenando, algo que está te intranquilizando, algo que não está deixando você dormir direito, algo que anda te preocupando durante o dia todo. Irmão, tem que tirar esse veneno, é do diabo, irmão. Acabe com esse veneno, antes que o veneno acabe te matando, porque veneno mata, irmão, mata, né? Fala para o seu irmão do lado, acaba com esse veneno, irmão. E quando identificar o veneno, alerte. Há veneno na panela, há veneno no coração, há veneno no alimento, há veneno no evangelho. Quanto veneno tem no evangelho? Satanás usa os seus venenos para contaminar as pessoas e o evangelho, a obra de Deus, irmãos. Então toma cuidado aí com alguns, né, lugares onde tem um veneno lá. Tem algo que é heresia, que está sendo pregada e ensinada, que está sendo obedecida, está envenenando, irmão. Toma cuidado. Como diz a palavra do Senhor, beba da água da sua cisterna. Cuidado com doutrinas venenosas, irmão, que não tem nada a ver com a direção de Deus. Pergunta, onde está isso na palavra? Me mostra na palavra, me confirma isso em 2, 3 referências aí que é da palavra. Né? E aqui no versículo 41 diz, porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Está vendo? Eliseu, ele colocou farinha na panela, e ele anulou a ação do veneno, e todos puderam comer, não havia mais morte. Entenda, o veneno ele não foi tirado, não foi tirado, o veneno teve o seu efeito anulado, porque muitas vezes para você tirar o veneno vai ser uma luta inglória. Você tira um veneno, vem o inimigo e coloca outro. Né? Você tira o outro veneno, vem o inimigo e coloca outro. Você tem um veneno numa doutrina e ela não prospera, vem o inimigo e coloca outro. Quantos modismos vocês já viram no Evangelho? Quantos? Ondas de faz isso, faz aquilo, e vai ali, vai no secular, e vem aqui, brota dente de ouro, e cai, não sei o que lá. Modismo. Eu fiquei estarrecido em ver um documentário de algumas igrejas lá nos Estados Unidos, que as pessoas ficam imitando bicho, dizendo que é evangelho, imitam cobra no púlpito que dizem ser do Senhor. Veja quanto veneno, irmão. Ali é literalmente veneno, porque imitando cobra, cobra venenosa, né? Então vocês vejam, então esse modismo logo acaba, aí vem outro veneno.
Aí tem o seu tempo, acaba. Então vai ser uma luta constante contra o veneno. Mas a direção de Eliseu foi mais sábia. Ele adicionou farinha. Ele adicionou mais trigo na panela. O trigo, a palavra de Deus, anula qualquer veneno no coração. Inocula qualquer veneno. Seja qual for o veneno, a palavra de Deus tira o efeito. A palavra de Deus simples e verdadeira purifica. A palavra de Deus simples e verdadeira inibe qualquer veneno. É a palavra de Deus, né? Então, muitas vezes tem veneno para cá, veneno para lá, vem modismo para cá, modismo para cá. Continua pregando a simples e verdadeira palavra de Deus, né? Continua enchendo a sua mente e o coração com a pura e simples palavra de Deus, que vai saindo todo e qualquer coisa que está te envenenando, qualquer sentimento que está te envenenando, qualquer ilusão, qualquer lembrança, qualquer mentira, qualquer abuso, qualquer doutrina, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer medo que estiver te envenenando, a palavra de Deus anula o efeito. Eu tenho Deus comigo, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, então não tem medo, acabou para você medo. Glória, não, mas você pode morrer, morte é prêmio, é glória, é promoção para aquele que está em Cristo, oh glória, né? Mas para aquele que não está em Cristo, né? O Senhor diz, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Então fique com a simplicidade da palavra de Deus, ela inocula, ela absorve qualquer veneno, o trigo do Senhor. Os venenos do coração, os venenos do Evangelho sempre existirão, mas o seu efeito é anulado com a revelação da simples e verdadeira palavra de Deus, o trigo de Deus. A palavra limpa, purifica, inibe a ação de qualquer veneno. Quer ver em João 15:3? Revela qual o melhor alvejante espiritual, né? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos. Fala para o seu irmão, você está limpo, irmão. Pela palavra que vos tenho falado, diz o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos limpa, nos purifica, tira as contaminações, né? E inibe qualquer veneno na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida. Em o nome do Senhor. Quem não recebe a palavra fica com o coração envenenado, contaminado. Mas aquele que recebe a palavra, o veneno, né, ele é inibido a sua ação. E a palavra que limpa e que inibe o veneno, nos revelou hoje, em primeiro lugar, não dê desculpas para não servir ao Senhor. Não, mas eu estou mancando porque um anjo tocou na minha coxa. Mancando, sirva ao Senhor. Mas eu gaguejo, eu sou pesado de língua. Gaguejando, sirva ao Senhor. Mas eu estou com um espinho na carne. Com espinho na carne, sirva ao Senhor. Mas eu estou fazendo um apedrejamento químico, né? Todo mês, fazendo apedrejamento químico, sirva o Senhor. Esclareça as pessoas para não haver engano, tá? Seja proativo, mas não precipitado e nem intrometido. Você vai estragar as coisas se intrometendo, irmão, tá? Então dai a César o que é de César, deixa o César resolver, deixa o César pagar a dívida. Se você fica pagando a dívida do César, irmão, o César nunca vai tomar jeito, nunca vai se converter. Mas se deixar ele pagar a sua dívida, sofrer as consequências, aí as coisas mudam. E não pegue, não use nada que você não conheça, irmão. Ah, pastor, mas então estude a fundo, né? Domine tudo a respeito daquele assunto, consulte a Deus, aí você assume. Não vai pegando coisas que você não conhece, irmão. Tá? Você vai até aprender, vai levar um monte de burdoada. Então, estude a fundo, estude, analise tudo, irmão, analise tudo. Identifique e alerte sobre os venenos de Satanás, né?
Identifica os venenos. Será que não tem um veneno no nosso coração, irmão? Será que não tem um veneno na nossa igreja, irmão? Analisa. Se tiver, me avisa. Glória a Deus. A gente tem que estar aberto a tudo, irmãos. Anule qualquer veneno com a simples e verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ordena, que se nós expulsarmos o inimigo, ele tem que sair, porque nós somos autoridades constituídas por Deus. Nós recebemos uma procuração, uma procuração assinada num cartório espiritual. Qual é a procuração? Hoje nós podemos assinar e podemos ordenar no nome do Senhor Jesus. Ele não está em corpo, mas deixou uma procuração. E tudo que nós fizermos com a procuração do Senhor, o inimigo tem que obedecer, tem que respeitar. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé e vamos orar.